fazer sucesso com as suas lives, pessoas que querem ganhar dinheiro. O Evangelho de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, ele diz que o Evangelho seria causa de ganho, mas eu vejo acontecer o contrário em cima dos altares. A causa de ganho deles é a pregação do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo, ele já dizia muito isso quando ainda ele estava vivo, 2000 anos atrás, que nos últimos tempos as pessoas sentiriam comichões no ouvido. Sabe o que é isso, amado? A pessoa vai numa igreja e ela quer ouvir aquilo que ela quer, não aquilo que ela precisa para salvar a alma dela. A pessoa está no adultério, na prostituição, no homossexualismo, e ela não quer saber da verdade. Ela quer alguém que massageie o ego dela, que vai junto com ela até onde ela vai, que ande com ela de acordo com a vontade dela, com a palavra dela, com aquilo que ela acha que ela quer é certo. Amados, nós não somos nada diante de Deus. Nós não achamos nada e não temos que achar nada, porque o nosso Deus já deixou a palavra dele, e a palavra dele não pode ser distorcida. A palavra de Jesus também tem sido pisada nas igrejas. A palavra de Deus tem sido achincalhada, tem sido envergonhada. O próprio apóstolo Paulo dizia, e diz na palavra dele aqui, que se teriam comichões nos ouvidos. Por que comichões nos ouvidos? Uma palavra que massageia o ego, sabe? Aquela palavra assim, você está amaziada. A pessoa não vai falar para ela, olha, você está em fornicação, e se você continuar nessa situação, você morrer, você vai para o inferno. Não é questão de eu dizer aqui que eu estou mandando as pessoas para o inferno. Ninguém está mandando ninguém para o inferno. Não é Deus que manda ninguém para o inferno. Não é Jesus. Nem o diabo manda as pessoas para o inferno. O que vai mandar as pessoas para o inferno são o pecado dela, a desobediência aos mandamentos, as ordenanças, os estatutos de Deus. É isso que vai mandar a pessoa para o inferno. Não é Deus que vai mandar para ela para o inferno. Então nós não temos a capacidade de mandar ninguém para o inferno. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus e mostrando para você que não é dessa forma que tem que se agir. Você está amaziada, vem aqui para a nossa igreja, vamos regularizar a sua situação. Não é assim não, amado. Quando Jesus ele saiu lá do Rio Jordão, ele foi batizado por João Batista, a primeira coisa que ele saiu pregando ali foi: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Então, não sou eu que estou mandando ninguém para o inferno. Estou aqui para pregar a verdade de Jesus Cristo e Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo, ele dizia, se teriam comichões nos ouvidos. Sabe por quê? Eles querem que diga assim, da mesma forma que muitos pastores têm dito: venha para a nossa igreja, vamos regularizar a sua situação. Casamentos de 2 divorciados, sendo que Jesus, ele diz a seguinte maneira, Lucas 16:18, Mateus 5, 31 e 32, Marcos capítulo 10, versículo do 9 ao 12, Jesus replicando e dizendo: aquele que casa, separa, casa com outro, ele adultera, e aquele que casa com a divorciada também adultera. E que nós vemos, não é isso. Vamos fazer, vamos regularizar a sua situação perante a lei do homem e diante de Deus. Não seria mais fácil, será, para falar para a pessoa: olha, volta para sua esposa, que isso que você está fazendo não é certo. Volta para o seu primeiro casamento, como está lá escrito em Malaquias 2,14. Aonde ali o Senhor Jesus, ele fala através do profeta Malaquias, há 2000 e tanto lá, há 2400 anos atrás, dizendo: eu aborreço o divórcio. Não adianta você vir aqui chorar em cima do meu altar, chorar, se escabelar, oferecer oferta, oferecer isso, oferecer aquilo, mas eu abomino isso que você está fazendo. Aí o sacerdote lá pergunta: mas o que nós fazemos, Senhor? Você foi desleal com a mulher do seu primeiro casamento, do seu primeiro matrimônio, do seu primeiro concerto.
E Deus falando através do profeta Malaquias: aborreço todo aquele que faz isso. Serei testemunha veloz. Malaquias 3,7: serei testemunha veloz contra o adúltero, o macumbeiro, o feiticeiro, contra aquele que defrauda o jornaleiro, aquele que oprime o órfão, a viúva, o estrangeiro. Aí caiu naquela. Deus dizendo, mas eles não querem conserto. Então estamos aqui para falar para você. Estamos aqui para apontar o pecado, não o seu pecado. O seu pecado é você e Deus. Estamos aqui para dizer e pregar para você as escrituras que o apóstolo Paulo falava. E fala aqui nas escrituras, em 2 Timóteo capítulo 4, se diriam comissões dos ouvidos, correriam atrás de mestres para si mesmo, de acordo com as suas próprias vontades. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Eles correriam atrás dos mestres, dos doutores da lei, correriam atrás deles, para quê, amado? Para massagear o ego do coração deles, massagear as vontades deles. Não importa que a alma da pessoa está indo e descendo a ladeira para o inferno. Não, a alma dela não tem valor nenhum. Valor, sabe qual que é? É o dízimo e a oferta que está sendo colocada ali no gasofilaço da igreja. Não importa se ela está indo para o inferno. Não, a alma dela não vale nada. O sacrifício de Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, então, não vale nada. Mas vale ela trazer o dízimo e a oferta para sustentar o pastor. O apóstolo Paulo, ele diz aqui: diriam comichões nos ouvidos, correriam atrás de uma doutrina que viesse a massagear o ego deles. Ele fala aqui, ó: tais se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando para os mitos. E as pessoas, elas se recusam. Quantos pastores não dizem que nós somos os rebeldes? Deixamos a igreja, somos rebeldes, estamos debaixo de maldição. Debaixo de maldição está ele, que está fora da palavra de Deus. Não tem autoridade nenhuma. Não tem autoridade para expulsar um cramulhão. Não tem autoridade para expulsar um cachorro da igreja dele. A palavra de Deus está dizendo isso. O próprio Jesus, ele dizendo ali, interpelando os seus discípulos, dizendo: ai daquele que se escandalizar num desses meus pequeninos que crê em mim. Jesus dizendo, o anjo dele, o nosso anjo, amado, ele está perante Deus lá todos os dias, marcando tudo que nós estamos falando e tudo que nós estamos fazendo. Para quê? Para que nós sejamos julgados por aquele que julga os vivos e julga os mortos, na ocasião da manifestação pessoal e mediante o seu reino. É isso que é a verdade. O apóstolo Paulo, ele dizendo ali, eles se diriam comichões nos ouvidos, não dariam ocasião para ouvir a palavra da verdade. Eles não querem saber da verdade. A pessoa pode estar no segundo, no terceiro, no quarto, pode estar que nem uma samaritana lá na igreja deles, já está no sexto relacionamento, mas não interessa. Trazendo o dízimo e a oferta para ele é o quanto basta, está salvo. Amado, o dízimo não tem poder de salvação, não. Oferta muito menos. Agradar o pastor com o que ele quer, não. Agradar o padre, agradar o bispo, agradar o macumbeiro, o feiticeiro. Para onde que você pensa que a tua alma vai? Está pensando que o céu vai ser uma grande Babilônia? O céu não vai ser uma grande Babilônia, amado. Cai na real. Busca a sua salvação. Acorda, você que está dormindo. O apóstolo Paulo, ele dizendo aqui, 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Dizendo aqui: tais pessoas se recusarão dar ouvidos à verdade, voltando aos mitos. Tu, no entanto, ser equilibrado, em tudo suporta o sofrimento, faz a obra do evangelista e como teu ministério.
O que ele quis dizer com isso aqui? Ele quis dizer o seguinte: vai lá e prega para aquele povo. Não interessa se eles vão gostar ou não. Não interessa se as pessoas vão querer te matar, se as pessoas vão querer te bater. Faz o que Deus te mandou e acabou. Cumpra o teu ministério. Porque eles não vão dar ouvidos à verdade. Na realidade, o apóstolo Pedro, ele diz ali em 2 Pedro 3,10, que esse mundo está entesourado para o fogo. Esse mundo vai arder no fogo. Os pecadores serão exterminados da face da terra, assim como os ímpios e todas as nações que não adoram e não temem ao Senhor. Nosso Senhor Jesus, ele diz aqui, ó: no entanto, ser equilibrado, em tudo suporta o sofrimento. As pessoas estão pensando que ser equilibrado, sabe qual que é, mano? Ser equilibrado é quando chega um homossexual ali na porta da igreja, pode entrar, a casa é sua. Da mesma forma que ele entra, ele sai, não tem salvação, não tem nada para oferecer para ele além de balela, showzinho, gospel. Da mesma forma que ele entrou, ele sai. O adúltero entra na igreja, conta toda a sua história, em vez do pastor passar um corretivo nele e falar a real para ele, não. Vamos regularizar a sua situação, né, irmão? Vamos regularizar e passar o seu certidão de morrimento e descida para o inferno logo, né? É isso que o pastor está fazendo. É isso que as pessoas estão pensando, que Jesus ele está cego, surdo e mudo. As pessoas não estão querendo dar ouvidos à verdade. Aqui em Romanos capítulo 1, a palavra do Senhor diz da seguinte forma aqui, ó. Essa manhã, antes de eu ir para o trabalho, eu abri aqui em Romanos. Nós estávamos, eu falo nós, amado, porque eu nunca ando sozinho. O Espírito Santo falou: abre aqui a palavra de Deus, abre em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Aí ele fala aqui, ó: a ira de Deus contra os que praticam iniquidade. Portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Olha só, injustiça, mano. A injustiça quer dizer pecado. Essas pessoas, elas suprimem a verdade para não falar, para não cutucar ali a ferida daquele que está praticando injustiça. Quando o pecado humano, é o que fala aqui, ó: os homens que suprimem a verdade pela injustiça humana, negam a verdade para a pessoa, sabendo que a pessoa já está perdida, se ela não encontrar Jesus, se ela não se arrepender dos seus pecados. Negam a verdade. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, e no ponto 4 ninguém está salvo. É como Abacuque. Ele diz ali: ainda que o fruto do campo, a videira, ela não deu a sua novidade, que não haja fruto no campo, não haja malhado nos currais, eu ainda confiarei no Senhor. Mas eles não querem saber da verdade, não querem saber de falar a verdade contra a injustiça, contra o pecado que aquela pessoa está cometendo. Fazem o quê? Encobrem o pecado. Enquanto Tiago, as cartas de Tiago, ele fala: aquele que faz a pessoa se arrepender, ela traz o pecador ao arrependimento, traz salvação para aquela pessoa.
ela encobre milhões de pecados, muitos pecados são encobertos, mas através do arrependimento. Mas essas pessoas que eu estou falando que está aqui em Romanos 1, elas encobrem o pecado, encobrem a injustiça humana. Ela encobre o pecado para não constranger a pessoa que está naquela situação. Está descendo a pessoa para o inferno e ela, por omitir a verdade, está descendo com ela para o inferno também. Não sou eu que estou mandando para o inferno, mas é a palavra que diz. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 em diante, ele fala: ficarão de fora os efeminados, os adúlteros, os prostitutos, os feiticeiros, os bruxos, todos os mentirosos, roubadores, ladrões, beberrões, ficarão todos de fora. 1 Coríntios 6, 9 também fala. Mas as pessoas não querem saber de pregar a verdade, muito menos ouvir a verdade. E a palavra do Senhor diz em Romanos aqui, ó: pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes se manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, e de maneira tais pessoas são indesculpáveis. Quando você olha para um homem, Deus fez ele homem. Quando você olha para uma mulher, Deus fez ela mulher. Não adianta a pessoa querer dizer que aquilo ali é alguma coisa diferente, porque não é. Não adianta a pessoa cortar o cabelo que nem homem, se vestir que nem homem, fazer a barba que nem homem. Não adianta. A pessoa vai morrer e os ossos dela vão denunciar ela lá na sepultura. Quando ela for colocada lá em 70 por 1,40, 2,10, as pessoas vão olhar a ossada dela, como diz o missionário. Vão olhar a ossada dela daqui a 200, 300 anos. Ó, aqui foi enterrado um homem. Não vai dizer ali foi enterrado um homossexual, um transexual. O camarada pode fazer o que for. A genética dele não vai mudar. Os ossos dele não mudarão. Diante de Deus, muito menos. Então não adianta a pessoa querer inverter tudo aquilo que Deus fez, porque tudo que se manifesta, tudo na natureza, revela a grandeza, revela a maravilha de Deus. Os pombos aí, as árvores, o vento, o sol, tudo isso que você vê, manifesta a maravilha de Deus, as flores, manifesta a maravilha de Deus. Não adianta você olhar para um coqueiro e dizer que ele é uma palmeira, ele é uma figueira. Não, coqueiro é coqueiro, figueira é figueira. Então, da mesma forma, você vai olhar para a pessoa e vai falar: isso aqui é um homem, não tem jeito. Aquilo ali é uma mulher, não tem jeito. Mas eles querem torcer tudo aquilo que Deus fez. Querem distorcer tudo aquilo que é verdade. O apóstolo Paulo dizendo aqui, eles são indesculpáveis por causa disso. São indesculpáveis, não terão desculpa. Porquanto mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, seus corações insensatos. Deles tornou-se em trevas. O coração dessas pessoas, amados, se torna em trevas. Sabe por quê? Porque quando ela começa a fazer tudo contrário às coisas de Deus, ela está combatendo. Ela não está combatendo o pregador, ela não está combatendo a Bíblia, ela está combatendo o próprio Deus. A ira de Deus sobre ele permanece, sobre a pessoa permanece. Ela quer bater de frente com algo invisível. Jesus, ele olhando para aquela samaritana, ele disse: olha, pois Deus é espírito, e importa que o adore em espírito e em verdade. Não adianta. Não adianta a pessoa olhar para uma pessoa e dizer que ela é uma coisa, sendo que ela é outra. E ainda apoia a pessoa. Igrejas aí fazendo casamento de homem com homem, mulher com mulher dentro das igrejas. A pessoa está no homossexualismo dentro da igreja lá, de mãozinha dada, homem com homem, mulher com mulher. E o pastor não fala nada. É o pastor de bode. Esse nunca deu ouvidos às palavras do Senhor. Jesus, ele dizendo ali no Mateus, lá em João no capítulo 10, ele diz: eu sou
Eu sou a porta das ovelhas. Todo aquele que entra por outro lugar, ele é ladrão e salteador. Ele é um mercenário. Por que Jesus dizia isso aí? Porque a salvação vem aqui pela porta do coração. O dia que você abrir a porta do seu coração para aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor da tua vida, você vai ver que você está errado. As pessoas não querem saber que está errado e não dão crédito para a verdade. Preferem aquelas pessoas que passam a mão na injustiça humana, como diz o apóstolo Paulo. E Jesus ali dizendo em João no capítulo 10: as minhas ovelhas me ouvem, as minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz. Aí então, por esse versículo eu tiro a conclusão que tem muitos pastores que não estão ouvindo a voz de Jesus há muito tempo. O Espírito Santo está lá na porta batendo lá, como está escrito lá em Apocalipse 3:20: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei em sua casa, serei com ele, ele comigo. O Espírito Santo está batendo na porta das igrejas, mas os pastores não deixam entrar. Os pastores não deixam entrar o Espírito Santo para se falar a verdade. Acorda você que dorme, que está numa igreja morrendo, descendo a ladeira para o inferno e pensa que está seguindo a Deus. Você pensa que Deus vai mudar alguma lei porque você é bonitinha, porque você é altinho, cabelinho liso, preto ou vermelho, alto, baixo, louro, magro? Que Deus conhece seu coração, lógico que Ele conhece, e Ele sabe que você está transgredindo. Ele sabe que você não está andando segundo os mandamentos dele, não está andando segundo os estatutos, as ordenanças, não está andando de acordo com os 10 mandamentos que ele deixou, que o próprio Senhor Jesus, ele repetiu. Ó Israel, ouça Israel, não terás outro Deus diante de ti, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, amarás o teu Deus todo o teu alma, todo o seu sentimento, todo o seu coração, com todas as suas forças. Amarás o teu Deus, não terás outro Deus diante de ti, não farás para ti imagem de escultura. Aleluia. Não terás para ti outro Deus. Ouça, ó Israel, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, e nada do que é do próximo, nem sua vaca, nem seu boi, nem seu carro, nem sua casa, nem sua água, nem seu salário, nem seu pagamento, nada cobiçar do próximo. Ouça Israel, Jesus pregando os 10 mandamentos, mas ele não prega os 10 mandamentos dentro da igreja. Jesus dizendo ali em João no capítulo 10, voltando lá: aquele que é ovelha ouve a minha voz, e quando ela ouve a minha voz, ela sai para fora. Ela deixa de ouvir cão guloso, ela deixa de ouvir falsificador da palavra de Deus, estelionatário da fé, ladrão e salteador. Ela deixa de ouvir esses caras, essas pessoas que passam a mão na injustiça humana, como o apóstolo Paulo diz aqui. A ovelha ouve a voz do seu pastor e ela sai para fora. Nem que seja para ela caminhar no deserto. Mas como Jesus diz, aquele que perde, tem 100 ovelhas, perde uma, ele não deixa as 99 no deserto e vai procurar aquela. Jesus dizendo que ele deixa no deserto, ele não deixa no lugar bom. Quem prometeu coisa boa foi o diabo. O diabo que prometeu tudo, a glória do mundo, os reinos da terra. Ele mostrou para Jesus lá em Mateus 4. Ele mostrou para Jesus a glória desse mundo aqui, aonde que vai dar. Então, acorda você que dorme, que está na igreja, que está transformando você num avarento, fazendo você correr atrás da casa nova, do carro novo, fazendo você correr atrás do seu esposo, do seu marido, disso e daquilo, e esquecendo da sua própria salvação. Esquecendo da salvação. Jesus, ele diz ali, ó, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E quanto muito mais não valei vós, homens de pequena fé. Aí o apóstolo Paulo aqui dizendo, aqui em Romanos,
O coração dessas pessoas é insensato. Deles tornou-se em trevas. São trevas, amados. Quando nós falamos e pregamos a verdade aqui, eles roem os dentes, eles roem as unhas. Se eles pudessem nos matar, eles nos matavam. E proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso. Olha só. Trocaram a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como os pássaros, quadrúpedes e répteis. Isso aqui é pura idolatria, mano. Mas eu falo para você que Jesus, ele disse uma coisa: aquele que ama mais seu pai e sua mãe do que a mim não é digno de mim. Aquele que adora imagem de escultura é idólatra, e o idólatra não entrará no reino do céu. Não é digno do Senhor essas coisas. O próprio Jesus, ele diz isso na palavra dele. Aí vem aqui: por esse motivo Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas de seus corações, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Por que o apóstolo Paulo, ele tocou no assunto aqui de imagem de escultura, semelhança de homens, semelhança de répteis, semelhança de aves do céu? Lá em Oséias, no capítulo 4, versículo 12, ele fala que por trás de uma imagem de escultura há sempre um espírito imundo, um espírito de prostituição, de fornicação, de adultério. É o espírito de doença, é o espírito do diabetes, do infarto, o espírito do derrame cerebral, é o espírito das dores do corpo, das dores dos ossos. É esse espírito que existe por trás das imagens de escultura. Oséias 4,6 fala: por trás de uma imagem de escultura há sempre um espírito de luxúria, um espírito imundo. Por isso que as suas filhas se prostituem e suas noras adulteram. Está aqui, ó. Por quê? Porque trocaram a glória de Deus por imagens confeccionadas conforme a semelhança de homens, bem como de pássaros, de répteis. Por esse motivo Deus entregou a impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Olha só. Então acorda aí, você que dorme, que pensa que o homossexualismo, o homossexual, a lésbica, todo esse povo que adultera, o pecado não terá a justa retribuição de Deus, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em um lugar do Criador, e bendito para sempre, amém. Deu para entender? O Espírito Santo hoje, ele nos traz a palavra hoje, dizendo para você, amado: todos aqueles que adoram imagem de escultura, todos aqueles que adoram Maria, Aparecida, São Benedito, São Jorge, São Pedro, é procissão para cá, é procissão para lá, é andor para cá. Isso aí não vai trazer salvação, não, amado. Isso aí vai trazer espírito imundo de prostituição, fornicação, adultério dentro da sua casa, espírito de luxúria, que vai trazer impureza sexual dentro dos seus relacionamentos. É a fornicação antes do casamento, é o adultério depois do casamento, homossexualismo, vai trazer tudo isso para dentro da sua casa. Então acorda, você que dorme. Nós temos que ler a Bíblia e entender. Por essa razão, Deus entregou as paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com a mulher e se inflamaram de desejos sensuais pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmo o castigo que a sua perversão requereu. Olha só, isso aqui não é eu que estou dizendo, mano. As pessoas deviam ler a Bíblia. Essas pessoas, elas serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Essas pessoas receberão a justa retribuição do Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Quando nós pregamos a palavra, não pregamos a nossa palavra.
Mas essa palavra devia ser pregada dentro das igrejas. Eles não fazem isso. O povo teria que ser corrigido. O povo tem que ser ensinado na palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que tem que se dobrar para aquilo que o povo quer. Como está escrito lá em Timóteo: se te comichão no ouvido, olha lá atrás do doutor, do pastor, que vai massagear o coração dele. Porque ele está no adultério, está no homossexualismo, e vai ficar por isso mesmo. A alma dele está descendo dele para o inferno. E fica por aí. Sendo que Jesus morreu na cruz do Calvário para a salvação da tua alma, para a salvação da tua família. O apóstolo Paulo, ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se nós cremos no Senhor Jesus, a nossa família será alcançada também. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Acorda, você que dorme, vai ler a Bíblia. Chega na tua casa e vai ler a Bíblia. Aí a palavra de Deus diz aqui, ó: então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, de pecado, maldades, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídios, rivalidades, enganos e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. Olha só o que o apóstolo Paulo, ele fala nessa passagem aos Romanos aqui. Camarada tenta destruir a família. Leis sendo fabricada por um bando de satanistas para legalizar o aborto, o assassinato. Um assassinato legalizado dentro da barriga da mulher. E o que eu acho mais incrível: deputadas federais apoiando essa ideia, legalização do aborto. É um assassinato dentro da barriga da criança, assassinato inocente, mesmo antes dele nascer dentro da barriga da mulher. A legalização do aborto. A própria mulher que já nasceu, que de dentro dela já saiu o filho dela, hoje ela é a favor da legalização do aborto. Devia ter sido legalizado antes dela nascer, e daí abortavam ela. Mas isso eu garanto para você que ela não quer. Ela quer matar os outros. Pessoas. Matar os outros, né? As outras mulheres. Para matar os outros. Filhos das outras pessoas, não os dela. É senadoras com um pensamento podre desse. E a sociedade está aí, com a boca para cima, esperando que cair. Que cair, caiu. Vai, pega. Está tudo morrendo. E não procura saber o que é que está acontecendo. Geração de Sodoma e Gomorra. Uma geração podre, uma geração que vai queimar no inferno, uma geração que vai adorar o anticristo quando ele chegar. Sabe por quê? Vai ter muita facilidade. Todas as facilidades vão ser oferecidas e enganarão até mesmo os escolhidos, se ele não abrir os olhos. Se ele dormir com o olho dos outros, dos falsos profetas, dos falsos doutores, falsos pastores, se as pessoas dormirem com os olhos dessas pessoas, com os falsos padres, dormirem com os olhos deles, vai tudo perecer no inferno. O próprio Jesus, ele diz para os seus discípulos, dizendo ali para os seus discípulos, ali, o que você acha? Você está pensando? Daqueles galileus ali que morreram com a queda da torre de Siloé sobre em cima deles, eles são alguma coisa? É maior que as pessoas? Não. Da mesma forma, se eles não se arrependerem, da mesma forma perecereis. E ele fala que nós, da mesma forma, se nós não nos arrependermos, nós também iremos perecer, amado. Não é porque eu estou aqui com a Bíblia na mão e falando para você a verdade, para você chegar na sua casa para ler a Bíblia. Não, se eu não vigiar, não orar, não jejuar, se eu cair, ela gritou com tudo eles aquilo que eu fiz de injustiça na minha vida, Deus vai esquecer e vai me mandar para o inferno. Vai pensar que tem alguém que é super-homem aqui. Não, ninguém é super-homem não. Então acorda, você que dorme, amado. E o último versículo aqui de Romanos fala aqui, ó: são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família.
Lei sendo aprovada aí para tirar o marido e mulher da certidão de casamento. É brincadeira. Leis que estão fazendo aí para ensinar uma criança a pensar dentro das escolas, que ela não sabe dizer se ela é homem ou se ela é mulher. Né? É a tal da ideologia de gênero. Ideologia de Satanás. É a ideologia do diabo, de Satanás. Por aí vai. Né? Sem qualquer misericórdia para o próximo. Eles não têm misericórdia. Apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos. Não somente os que continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Olha só, eu vejo muitas pessoas aí defendendo adultério, torcendo para aquele casal bonitinho lá da novela das 8 lá, das 9, torcendo para que o adultério dele dê certo e no final seja um final feliz, torcendo lá para o homossexual beijar o outro na frente das câmeras, torcendo para que aquele jovem rapaz leve a namorada para a cama, leve a namorada para o quarto, acabe com tudo. Não somente são dignos de morte aqueles que cometem tais coisas, mas sim aqueles que aprovam e insistem em fazer tais coisas, como assim procedem. É o que está escrito aqui, ó. Defendem aqueles que também assim procedem. Acorda você que dorme, Jesus está voltando. O Deus Todo-Poderoso está voltando. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele está voltando sobre a face da terra, para dar a justiça justa para cada um, segundo as suas obras. Não sou eu que estou mandando você para o inferno. Aqui ninguém manda ninguém para o inferno. Chega na tua casa e vai ler a Bíblia. Eu estou aqui para apontar o pecado. Não estou para apontar o pecador. Ah, fulano de tal fez isso, aquele lá está fazendo isso. Não estou aqui para falar para você, através do Espírito Santo, que manda dizer para você: acorda você que dorme, que está no pecado. Sai da prostituição, sai da fornicação, sai do adultério, sai do homossexualismo. Acorda, porque senão você vai abrir os seus olhos lá no inferno. Você não vai abrir os seus olhos lá na Washington Luiz. A sua glória terá fim. O Deus Todo-Poderoso, Ele já está irado com a nação brasileira. É um sincretismo religioso. É adoração a Maria, adoração a Aparecida, pastor fazendo aliança com bruxo, fazendo aliança com feiticeiro, com macumbeiro dentro das igrejas, fazendo a feitiçaria gospel. É o corredor do Vale do Sal, é o óleo ungido, é a água ungida, é o lencinho debaixo do sol, é a rosa ungida em cima da geladeira, é o copinho de café para São Benedito. Essa macumba gospel, meu amado, vai ter um dia a sua recompensa. Tudo isso que eles fazem, eles não fazem às escondidas. O Espírito de Deus está olhando tudo. E como está escrito aqui em Romanos,